Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina. Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. A minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. E desde esse momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Meus irmãos, a reflexão de hoje, eu vou, se vocês me permitem, trazer alguns elementos para vocês refletirem, porque nós precisamos refletir sobre o Evangelho e sobre a leitura de hoje de maneira muito madura, porque Deus, Ele quer nos ensinar coisas belíssimas por meio da sua palavra, e que às vezes até hoje nós não entendemos. E é por isso que eu gostaria de trazer aqui um pouco daquilo que Deus fala já no Antigo Testamento, que embora seja falado antes da revelação de Jesus Cristo, Deus já falava para o seu povo coisas que nós hoje ainda não conseguimos compreender. Ainda mais o que Jesus trouxe para nós, né? Nós temos hoje um trecho do profeta Isaías, aonde Deus ele deixa muito claro para o seu povo o seguinte: Ele quer trazer a salvação para este mundo. No caso, ele fala a respeito de Jesus Cristo, que ainda está por vir no Antigo Testamento. E aí ele diz assim: a salvação só vai encontrar acolhida nessa terra no coração do homem que é bom e no coração do homem que pratica a justiça. Agora, uma frase reveladora da leitura expressa a vontade de Deus sobre a igreja. Deus fala assim: a casa do Senhor é a casa de oração para todos os povos. Tenta imaginar a profundidade dessa palavra de Jesus, de Deus. Ele diz assim: a casa do Senhor
é a casa de oração para todos os povos. Isso significa que dentro da comunidade, as pessoas de todas as raças, de todas as línguas, de todas as culturas e de todos os costumes devem ter acesso à casa do Senhor como casa de oração. Então, o que nós tiramos de grande lição para a nossa vida? A pessoa justa no seu coração é aquela pessoa que não separa as religiões. Em outras palavras, o justo é aquela pessoa que acolhe com respeito o homem ou a mulher que não pensa semelhante a ele. Olha só a profundidade daquilo que Deus fala já no Antigo Testamento. O homem justo é aquele que faz isso, que olhando para aquelas pessoas que professam outra fé, tem coragem de dialogar e tem coragem de acolher aquela pessoa como pessoa também cheia de dons de Deus, também dotada da graça de Deus. Aqueles que aderiram ao Senhor, que são justos no coração, são conduzidos para a casa do Senhor. Estas pessoas são felizes na casa de oração. E se há um lugar onde deve ser reunido, conforme diz na profecia de Isaías, os dispersos e todas as pessoas que estão dispersas pelo mundo, é na casa do Senhor. Então aqui já cai por terra aquela ideia que comumente a maioria das pessoas tem, de que na igreja, na casa do Senhor, só tem que ter pessoas perfeitas. De jeito nenhum. Às vezes a gente sempre tem esse argumento, né, tão pobre da nossa natureza, que a gente fala assim, nossa, tal pessoa participa de igreja, mas olha o comportamento dele. O pensamento de Deus é completamente contrário do nosso. A casa do Senhor é a casa de oração. Se as pessoas querem buscar a Deus, pessoas de todos os tipos e de toda a condição têm que procurar a casa do Senhor. Até aquelas pessoas que estão destruídas no seu peito pelo pecado. Até essas têm acesso à casa do Senhor. Por quê? Porque elas precisam de Deus. Porque aqui é o local onde a pessoa tem condições de refletir sobre a própria vida. Às vezes uma conversão não se dá do dia para a noite. Às vezes quando nós julgamos alguém, ela pode estar há 40, 50 anos em busca da conversão. Mas às vezes aqui ela está numa luta tão grande, numa angústia tão grande para sair do seu pecado, para compreender melhor a grandeza de Deus, e às vezes nós tratamos com desprezo. Já no Antigo Testamento Deus fala, a casa do Senhor deve ser uma casa de oração para todos os povos, para todas as pessoas. E isso nos impressiona. Porque nós sempre temos a tendência de nos fechar dentro da comunidade cristã. E aí, nós selecionamos as pessoas que podem entrar dentro da igreja. Nós selecionamos as pessoas em seus comportamentos. Nós selecionamos as pessoas. Deus nunca fez isso. Isso daí se trata de puro capricho humano, puro capricho nosso. Ainda estamos muito longe do propósito de Deus, de conseguirmos ter no nosso coração a oportunidade de acolher as pessoas. Mas o homem justo é aquele que chega a essa maturidade. Por isso que nós precisamos meditar muito no Evangelho de hoje. Também é um trecho muito bonito das Sagradas Escrituras, né? Por quê? Jesus, ele faz nós refletirmos o seguinte: o reino dos céus, de fato, ele não cabe dentro de uma instituição. Mesmo que uma religião seja a mais aberta de todas, mesmo que uma religião seja a mais madura de todas, e mesmo que uma religião seja a mais totalizante de todas, nós não conseguimos encaixar o reino dos céus dentro de uma religião. O reino dos céus é muito maior.
Por isso que Deus foi muito sábio quando envia ao coração humano o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele possui a missão de alargar o nosso coração para nós compreendermos o reino dos céus. E aí, olha como que nos impressiona o Evangelho de hoje. Primeiro, que Jesus, ele foi numa região fora do território religioso, fora das paredes do judaísmo. E ali, naquela região, onde as pessoas não tinham religião nenhuma, aconteceu de Jesus conhecer uma mulher que ela gritava não por si, mas ela gritava por causa da sua filha. E ela dizia assim: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim e da minha filha. A minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Olha que impressionante. A primeira coisa que a gente vê nas pessoas que tinham religião na época de Jesus é a rigidez. Os discípulos, homens religiosos, homens que seguiam o judaísmo e que estavam seguindo Jesus ali, foram os primeiros a dizer: Mestre, quer que nós mandemos embora essa mulher? Ela está gritando atrás de nós, feito histérica. Quer que manda embora essa mulher histérica que está dando dor de cabeça para nós? O interessante é que Jesus, ele fica em silêncio no primeiro momento quando os discípulos se manifestam. Depois que os discípulos falam de maneira muito curta, pensando de maneira muito curta, querendo desprezar uma pessoa praticamente, Jesus, ele fala o seguinte, ele lembra a missão dele. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, em outras palavras, Jesus quis dizer assim: eu tenho uma missão que eu preciso cumprir do meu Pai. E essa missão eu preciso cumprir, que é salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, o que mais impressiona é que essa mulher, sem religião nenhuma, conhecendo Jesus Cristo, ela tem a coragem de se aproximar de Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, o Senhor tem a sua missão. É claro que os filhos de Israel precisam comer, precisam se banquetear do alimento que o Senhor vai trazer, da novidade que o Senhor está trazendo. Mas acontece que num banquete, para as pessoas, até os cachorrinhos, até eles podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então concede-me a graça. Quando essa mulher falou isso, dizendo assim: eu creio no Senhor também como Salvador. Eu creio no Senhor, que o Senhor é capaz de resolver o que está acontecendo na minha vida. Quando ela fala assim, Jesus silencia. Jesus admira aquela mulher. E Jesus fala assim: olha, a tua fé te salvou. Seja feito conforme você está pedindo. Pode voltar para a sua casa que a sua filha está curada. Uma pessoa fora do âmbito religioso consegue de Deus uma graça tão grande pelo fato dela conseguir atravessar toda a rigidez, conseguir atravessar todo o olhar reduzido com relação a Jesus. Esse é o convite que Jesus faz para nós também. Jesus, de fato, ele veio para todas as pessoas. Nós professamos uma fé que não é uma fé para a gente ficar com a cabeça curta, com o pensamento pequeno, criticando as outras pessoas. Pelo contrário, o homem justo é aquele homem que, mesmo que tenham pessoas que critiquem a sua fé, ele trata o outro com profundo respeito e com profunda dignidade, como Jesus também traz as pessoas. Aliás, o critério de uma fé verdadeira é essa: quando nós somos capazes de acolher o próximo, mesmo que o próximo traga dor de cabeça a nós. Aí nós estamos vivendo aquilo que Jesus pediu. Aí nós estamos vivendo aquilo que agrada a Deus. Então que Deus nos conceda que nós compreendamos a beleza do pensamento de Jesus, que abra os nossos horizontes, que ilumina o nosso coração e que nos dá a oportunidade de vivermos uma fé que de fato acolhe e que de fato liberta o coração das pessoas para o conhecimento pleno de Jesus Cristo.
Então vamos agora ficar em pé e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. E apresentemos a Deus Pai com muito amor as nossas orações. Ó Deus,